Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria e convicção no coração para gravarmos esta live e através dela chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E é assim que acontece, você vai recebendo a palavra pouco a pouco. A palavra vai caindo lá no teu espírito, vai despertando o teu espírito, iluminando os olhos do teu coração, te dando conhecimento da graça de Deus. E nesse processo vai ser construído dentro de você um conhecimento que vai lhe trazer uma grande convicção da verdade. E a cada dia que passa, pouco a pouco, bem lentamente, você vai entrando numa profundidade do Evangelho da Graça de Deus. Um novo despertar, um novo conhecimento vai acontecendo dentro de você. A coisa vai ficando viva no seu espírito, no seu homem interior. E isso lhe proporciona grande alegria. Isso lhe proporciona uma grande satisfação em conhecer a verdade, em ser um crente verdadeiro. Vai levando você a uma nova dimensão de fé, de conhecimento, que só o Evangelho da Graça de Deus pode fazer e trazer para cada um de nós. E é para isso que estamos aqui. Eu tenho um grande interesse na tua vida. E o interesse que eu tenho na tua vida não é nas coisas que você tem. O interesse é em você mesmo. E qual é esse interesse? É que você cresça, que você entenda cada vez mais, que você progrida, que cada vez mais a tua mente vá se libertando da lei, da escravidão da velha aliança, dos costumes religiosos, do falso evangelho que está aí na mídia, e cada dia a tua mente vai se renovando, e aí vai se cumprir aquilo que diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Pela renovação da mente. Quando é que a mente se torna renovada? Quando a palavra da graça de Deus vai fazendo a obra na minha mente, vai eliminando as coisas religiosas, as tradições dos homens, as sutilezas, aquela visão falsa que o Velho Testamento me trouxe. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E depois ele diz que nós vamos compreender uma coisa grande. E qual é esta coisa grande? Ele diz, para que possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente é renovada, eu vou entender a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma coisa gloriosa, linda, apaixonante, que traz vida para cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, para sermos um cooperador, uma voz somente, que vai trazer esta palavra da graça e vai construir dentro de você esse entendimento. E quando alguém entra em contato comigo e fala, pastor, eu estou entendendo. Eu vivia 20 anos no sistema, vivia 30, vivia 15. Quando eu comecei entender a respeito da graça de Deus, entender o Evangelho, me libertei de tudo aquilo. Aí eu respondo para esta pessoa, isto que é o milagre. Para mim isto é o milagre, quando alguém acorda, quando alguém é despertado do sono, é despertado da escuridão da lei, porque a lei cria escuridão na mente das pessoas, e entende a verdade. Isso para mim é um grande milagre, me dá alegria, regozijo no meu coração.
Então vamos para a palavra de hoje. Eu vou continuar a pregação da última live que nós gravamos. Eu vou dar continuidade àquela palavra, o que é estar em Cristo. Então vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. E nós vamos ler aqueles versículos que lemos na live passada. Versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 em diante. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade que vem da parte do próprio Deus. Então, esse versículo 14, Paulo mostra uma expressão de alegria, de gratidão, de regozijo. E ele diz, graças, porém, a Deus. E ele está dando graças a respeito de quê? Ele tem uma visão profunda do que é estar em Cristo. Ele sabe o que significa estar em Cristo. Isso foi revelado a ele direto pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo, nós estamos em Cristo. Deus sempre nos conduz em triunfo, e não somente isso, por meio de nós ele manifesta em todo lugar. Manifesta o quê? O bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Então vamos recapitular, o que é estar em Cristo? Eu vou dar o mesmo exemplo, é como se Deus possuísse um grande cofre forte. E esse cofre forte é em Cristo, é o sistema, é a nova dimensão, é para onde nós fomos transportados. Nós vamos ler isso daqui a pouco. E Deus nos pega e nos põe lá, e fecha aquela porta. E só Ele tem aquele segredo, só Ele sabe como abrir. Nada que vem de fora tem poder para penetrar ali. Nada, nenhuma outra pessoa conhece o segredo. Aquilo é intransponível. E ali dentro daquele cofre, daquele lugar que nós fomos postos, tem todos os recursos espirituais que nós precisamos. Nós fomos postos dentro de um cofre, para você entender, que significa em Cristo. Nada penetra nessa condição, e ali dentro tem todas as condições, tudo que precisamos espiritualmente está ali nos dado gratuitamente. É como se alguém ligasse para você e perguntasse, você atende o telefone, e a pessoa pergunta, onde você está? E você fala assim, eu estou em casa. O que você está dizendo? Que você está entre quatro paredes, sob um telhado, está dentro da sua casa. Quando você diz estou em casa, significa que você está dentro da tua casa, com as portas fechadas, uma cobertura do telhado, entre quatro paredes. Essa é a tua condição, você está dentro de casa. Então, quando a Bíblia se refere em Cristo, eu estou dentro de Cristo, dentro do cofre, numa condição espiritual inabalável e indestrutível. E ali dentro eu encontro
todos os recursos espirituais, tudo que Deus me deu gratuitamente está em Cristo. Todas as bênçãos, conforme vamos ver já já, estão em Cristo. Tudo que Deus tinha que fazer por mim já foi feito e está em Cristo. Toda a libertação que uma pessoa precisa já foi dada e está em Cristo. Deus só trata com aquilo que está em Cristo. O que estiver fora de Cristo não tem valor algum para Deus, e Deus não trata com aquilo que está fora de Cristo. Deu para você entender? Vou dizer a mesma coisa. Alguém ligou para você, você está dentro de casa. E a pessoa pergunta, onde você está? Você fala, estou em casa. O que significa? Que você está dentro da tua casa, entre quatro paredes, com as portas fechadas, com telhados sobre você, protegido, guardado ali dentro. E ali dentro da tua casa você tem o alimento, tudo que você precisa para a sua vida. Você está guardado ali dentro e nada pode penetrar. Isso que é estar em Cristo. Então vamos trabalhar nesse pensamento e ver o que nós encontramos em Cristo. Eu resumi em alguns versículos, mas tem muito mais do que isso que eu vou falar hoje. Então vamos abrir Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler ali versículo de número 3, um versículo muito falado para aqueles que estão na graça de Deus. Então o que diz o versículo número 3? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agora presta bastante atenção, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde que nós somos abençoados? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele diz, nas regiões celestiais, e ele termina dizendo, em Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais? Então eu tenho que entender esse versículo. Existem dois tipos de bênçãos. As bênçãos espirituais, que são ligadas ao nosso espírito, e as bênçãos materiais, ligadas às coisas da matéria, às coisas terrenas. Então quando Paulo fala bênçãos espirituais, ele não está se referindo a coisas materiais, coisas palpáveis. Ele está dizendo que são bênçãos espirituais, no espírito. Então ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Presta atenção, nas regiões celestiais, agora dentro do cofre, dentro da casa, em Cristo. O que isso significa? Que tudo que Deus tinha que nos dar, que tudo que Deus tinha que fazer por nós, que todas as bênçãos trazidas a nós e dado gratuitamente pela obra da cruz já nos foram dadas. Tudo que Deus tinha que fazer por nós já foi feito. E Ele pôs tudo isso em Cristo, dentro do cofre. Quais são as bênçãos espirituais? Vamos falar algumas delas. Por exemplo, você é salvo e nunca vai perder a salvação. Isso é uma bênção material ou uma bênção espiritual? É uma bênção espiritual. Alguém pode olhar para você e não entender nada disso, e nem ver e nem saber que você é salvo. Mas lá no espírito, no mundo invisível, você já é uma pessoa salva. Isso não é bênção material. É uma bênção espiritual nos dada nas regiões celestiais em Cristo. Que outra bênção espiritual? Por exemplo, Colossenses 1,13, nós vamos ler hoje. Ele nos libertou do império das trevas. Isso é uma bênção material ou uma bênção espiritual?
É uma bênção espiritual. Alguém pode olhar para você, alguém que está debaixo de lei olhar para você e achar que você está preso em heresia, ver você preso. Mas no mundo espiritual, porque ser liberto do império das trevas é uma bênção espiritual. No mundo espiritual, Deus já te vê totalmente liberto do império das trevas. Isso já aconteceu. Visivelmente você não vê, mas no espírito você já foi liberto totalmente do império das trevas. É uma bênção espiritual. Quando Deus olha para você, Ele te vê nessa condição, liberto do império das trevas. No espírito já aconteceu tudo isso. Já foi liberto do império das trevas. Outra bênção espiritual. Nós fomos justificados. Nós nos tornamos inocentes. Fomos inocentados por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós não temos mais culpa. Deus nos vê inocentes para sempre, sem culpa. Justificados. Isso é uma bênção material? Ou é uma bênção espiritual? Uma bênção espiritual. Então, em Cristo eu já fui justificado, não há mais condenação para mim. Então você está entendendo? Você entende o que eu estou dizendo? Então, bendito Deus e Pai. Paulo tem gratidão no coração. Está dizendo que Deus é bendito. O que é esse Deus e Pai? Qual a expressão do coração do apóstolo Paulo quando ele fala assim? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos deu tudo que precisava ser dado espiritualmente falando. Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. O que isso significa? Que todas as bênçãos espirituais, já citei exemplo de alguma delas, Ele já nos abençoou, já estamos abençoados, isso não pode ser removido, isso não pode ser retirado. Mas aonde é que Ele nos abençoou? Dentro do cofre. Para você entender, em Cristo. Em Cristo. Então todas as bênçãos espirituais, Deus já nos abençoou com todas elas. Em qual dimensão? Nas regiões celestiais, em Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu tenho toda a sorte de bênçãos espirituais já me dadas, faz parte da minha vida. Eu não tenho que ficar correndo atrás delas, eu não tenho que jejuar para obtê-las, eu não tenho que fazer voto, sacrifício, sobe no monte, desce do monte, faz vigília para alcançar estas bênçãos. Por quê? Porque Deus já me deu todas elas. Agora Deus me pôs em Cristo, me pôs dentro do cofre, todas elas são minhas, agora. Está bem claro isso na sua mente? Vamos aproveitar que estamos aqui em Efésios, vamos lá para o capítulo 2, para você entender ali, capítulo 2 de Efésios. Vamos ler aquele versículo, vamos ler versículos 5 e 6, diz assim: estando nós mortos, nos deu vida aonde? Em Cristo. Aí ele fala, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós estávamos mortos, nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo, junto com Ele. E pela graça nós somos salvos, e não somente isso. E junto com Cristo, em Cristo, Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar numa posição elevadíssima. Aonde? Nos fez assentar nos lugares celestiais, dentro do cofre, onde estão todas as bênçãos espirituais, em Cristo. Alguém poderia perguntar, pastor, mas como assim eu ressuscitei? Nós éramos mortos no espírito.
O nosso espírito estava apagado, sem vida, sem brilho, sem conhecimento, nas trevas, estava morto. Mas quando cremos em Cristo, o que aconteceu? Fomos ressuscitados. A ressurreição não é uma coisa física, neste texto que ele está dizendo aqui. A ressurreição é uma coisa no espírito. Nós saímos da morte, nós acordamos para a dimensão de Deus, fomos ressuscitados, passamos a ter a vida de Deus, nos tornamos vivos. O nosso espírito acordou de um sono, acordou de uma caverna de escuridão, brilhou a luz. Nós já ressuscitamos com Cristo no espírito. Você acredita nisso? E não somente isso, mas presta atenção. E nos fez assentar juntamente com ele aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo, onde todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas, nós já fomos ressuscitados. Você tem a vida eterna aí dentro. Você já nasceu de novo, nasceu do alto, acordou para o Evangelho, enxerga Deus aí no seu espírito, tem a verdadeira fé do Evangelho da graça de Deus. Então você já ressuscitou, acordou por dentro, está ressuscitado no espírito. E além disso, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, é a nossa posição. Então eu e você que somos salvos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, acima de tudo. Você consegue acreditar que a igreja, ela está sentada nos lugares celestiais em Cristo, dentro do cofre, e ela tem a maior autoridade que existe em Cristo? Você consegue entender isso? Você consegue entender que a igreja não é esse monte de gente chorosa, que fica, tem misericórdia, socorro, Deus, e grita, e se lamenta, e vive chorando, dominada por todos os temores? A igreja não é isso. A igreja está sentada nos lugares celestiais em Cristo, dentro do cofre. Essa é a nossa posição espiritual. Quero ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 19 em diante. Preste muita atenção nisso, anote esses versículos, depois leia na tua Bíblia, que diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele está dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos, sentou à sua direita, a direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. É o que está escrito aqui. E agora olha a condição que Cristo assentou-se nos lugares celestiais. Olha lá: acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então olha a condição e olha a posição que nós estamos. Cristo foi ressuscitado, se assentou nos lugares celestiais à destra de Deus. Acima de tudo, de todo poder, olha lá, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, acima de tudo. Cristo é a autoridade máxima, Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Não tem um poder que venha se igualar ao poder da sua autoridade. Não existe nada nesse mundo que tenha poder de remover Cristo dessa posição, porque Ele é Deus. Cristo é a autoridade máxima do universo, é o Criador de todas as coisas. E Ele está sentado nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha lá, e pôs, olha, Paulo sabia disso, olha o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés.
O que está dizendo esse versículo? Que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. O que isso quer dizer? Que Cristo tem autoridade máxima sobre todas as coisas. Isso é para explicar que nós estamos assentados com Ele nessa posição. Continuando. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo é o cabeça de todas as coisas. E para ser o cabeça de todas as coisas, Deus deu um corpo para Cristo. Qual é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Cristo é a autoridade máxima, é o cabeça, o que controla todas as coisas, o que administra todas as coisas, o que tem controle sobre todas as coisas, autoridade máxima. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo, nós que somos a igreja, os salvos, os verdadeiros filhos de Deus. Então, se Cristo está sentado nessa posição de autoridade, se todas as coisas estão debaixo do seu domínio, debaixo dos seus pés, se eu sou a igreja, corpo de Cristo, o corpo não é separado, a cabeça não é separada do corpo. Cabeça e corpo andam colados, andam juntos. Então, qual é a nossa posição de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo? Autoridade máxima. Nada está acima do poder que a igreja tem através de Cristo. Nada pode subjugar a igreja, destruir a igreja, desfazer todas essas coisas que Cristo tem como seu domínio. Ora, se Ele está sentado nos lugares celestiais acima de todas as coisas, então nós, igrejas que fomos ressuscitados, estamos em Cristo. Então nós, juntamente com Ele, estamos acima de todas as coisas. Você consegue enxergar isso? Isso não é presunção, isso é a verdade que a palavra de Deus diz. Nós somos ressuscitados com Ele, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo poder, autoridade, domínio, de todo nome que se possa referir-nos, não só no presente século, mas também no vindouro. Você entende isso? Acredito que você está entendendo isso. Vamos continuar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 5. Vamos ler ali versículo 17, que diz assim. Preste muita atenção nisso, olha que Paulo fala. E assim, se alguém está onde? Em Cristo. Então, se alguém está escrito, onde é que está em Cristo? Onde é que está a igreja? A igreja está em Cristo. Aonde é que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais? Nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados? Nas regiões celestiais em Cristo. Então ele diz, e assim se alguém está em Cristo, dentro da arca, dentro do cofre, o que essa pessoa é? É uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqueles que estão na arca, aqueles que estão em Cristo, é uma nova criação. A primeira criação falhou. A primeira criação que vem de Adão, ela se perdeu, ela se estragou. Agora Cristo é o último Adão, é o segundo Adão. E através dele, Deus vai realizar uma nova criação. E se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Deus começou tudo de novo através de Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler aqui
João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, para você entender essa nova criação. João, capítulo de número 12. Nós vamos ler ali versículo 24, para você entender. Então, do versículo 20 em diante, os gregos ouviram a respeito de Jesus, o que Jesus fazia, a fama de Jesus. E eles vieram até os discípulos e disseram: olha, nós queremos ver Jesus. Né? Jesus poderia ficar muito famoso, os gregos visitando ele, conversando com ele, vendo a sabedoria que ele tinha. Mas Jesus não se interessou por estas coisas. E no versículo 24 ele diz assim: olha, em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Presta atenção para você entender a nova criação. Onde começa a nova criação? A nova criação começa em Cristo. Então Jesus disse: olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele sozinho. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, Cristo era o verdadeiro grão de trigo, o grão de trigo enviado por Deus aqui na terra, para começar uma nova criação. A primeira criação vinda por Adão falhou, acabou. Então Deus, através de Cristo, vem começar uma nova criação. Ele é o verdadeiro grão de trigo. Então ele disse: se esse grão de trigo não morrer, vai ficar só ele vivo. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Como você faz para ter uma colheita de trigo? Você planta grão. Você planta um grão de trigo, o que esse grão lhe proporciona? Ele proporciona um pé de trigo, que por sua vez vai se multiplicar. Você vai colher várias espigas de trigo. Uma semente plantada produz centenas de outras sementes, segundo a sua espécie. Então Cristo era o grão de trigo, a verdadeira semente de Deus, plantada aqui na terra. Tinha que morrer, tinha que ir para a cruz, tinha que ressuscitar. Assim como o grão de trigo, quando você planta ele na terra, ele está morto, mas ele se reproduz, e se reproduz em centenas segundo a sua espécie. Cristo era esse grão de trigo de Deus, a verdadeira semente. Quando ele morreu, foi sepultado na terra, ressuscitou, ele produziu muitos outros grãos segundo a sua espécie. Então, qual um dos propósitos principais de ter Cristo vindo ao mundo? Sim, ele veio nos salvar, veio morrer pelos nossos pecados, mas ele veio se reproduzir. Deus veio a plantar uma semente, Jesus Cristo, aqui na terra, para reproduzir essa semente em milhares e milhões de filhos. Ele era o verdadeiro Filho de Deus. Ele foi plantado e se reproduziu em cada um de nós, e se reproduziu em centenas de milhares e milhões de grãos semelhantes a eles. Esta é a nova criação. Esta é a nova criatura, conforme lemos em 2 Coríntios 5,17. E onde está essa reprodução? Onde está esta multiplicação da nova criação? Está em Cristo. Será que você entende isso? Um grão morreu e se reproduziu em centenas e milhares e milhões de outros grãos semelhantes a ele. Essa é a nova criação. E a nova criação está onde? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criação. É uma nova criação. Nada fora de Cristo pode produzir essa nova criação. Mas aquele que está em Cristo é a nova criação, é a reprodução de Cristo, segundo a sua espécie. Será que você entende isso? As coisas velhas, o passado todo se acabou, eis que tudo se fez novo. Voltemos lá para Efésios capítulo 2. Você não vai encontrar essa linguagem
essa pregação no Velho Testamento. Procura lá o Velho Testamento inteiro. Profetas maiores, menores. Procura lá na lei se tinha algum ensino de estar em Cristo. Isso não existia na Velha Aliança. Ninguém, nem mesmo Davi, vislumbrou a grandeza deste assunto que nós estamos tratando. Nem Isaías, nem Jeremias, nenhum dos profetas, nem Eliseu, nem Elias, nem mesmo Josué, eles puderam compreender isso que nós estamos conversando aqui e está registrado na Nova Aliança. Isso só é revelado na Nova Aliança, nas cartas de Paulo. Nem Pedro enxergou isso, porque se tivesse enxergado teria escrito. Nem João, nem Tiago, nem Judas, eles não enxergaram isso, porque ao ler a carta de cada um deles, eles nunca falaram de tamanha preciosidade. Só Paulo teve a revelação e trouxe essa revelação para cada um de nós. Pode ver que estamos só em cima das cartas de Paulo. Então vamos lá, Efésios capítulo número 2. Vamos encontrar ali, depois que ele fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Vou ler. Vamos ler o 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha o que ele fala no versículo 10. Preste muita atenção. Pois somos feitura dele. Então fomos feitos por Deus, criados em Cristo. Então nós somos criados em Cristo. Onde é que surge a nova criatura? Onde estão aqueles que foram ressuscitados no Espírito com Cristo? Eles foram criados em Cristo, criados dentro do cofre, se reproduziram dentro do cofre, em Cristo, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, versículo 10, pois somos feitura, essa nova criação é feitura de Deus. Essa nova criatura vem existir pela morte e ressurreição de Cristo. Cristo é o verdadeiro grão de trigo que caiu na terra, ressuscitou e na sua ressurreição se reproduziu em milhares e centenas e milhões de filhos para Deus. Deus tinha um único filho, Jesus Cristo. Agora ele tem milhares e milhões que foram produzidas por uma única semente. A semente do verdadeiro grão de trigo que é Jesus Cristo. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo. Nós somos criados nessa dimensão. Criados em Cristo, para as boas obras que ele preparou de antemão. Então, essas obras já foram todas preparadas por Deus. E eu tenho que andar nelas. Não sou eu que vou produzir as boas obras. Deus já as preparou. Né? Por exemplo, a justificação é uma obra produzida por Deus. Então eu tenho que andar nesta obra da justificação. A redenção foi uma obra produzida por Deus. Então eu tenho que andar na redenção pela fé, porque é uma obra produzida por Deus. Eu me tornei filho de Deus, eu tenho que andar como filho. É uma obra produzida por Deus, preparada por Deus de antemão para que eu ande nela. Agora nós fomos criados em Cristo. Vamos lá agora, Colossenses, capítulo de número 1. Repetir coisas que nós falamos sempre aqui. Então vamos lá, Colossenses 1, 13, 14. O que diz? Você já sabe de cor, mas não tem problema. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Para onde ele nos transportou? Para uma outra dimensão. Para o reino do Filho do seu amor. O que é o reino do Filho do seu amor? Em Cristo, onde nós estamos. Então, Deus me libertou 100% do império das trevas. Me transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor. O que eu tenho nesse reino? No qual em Cristo, no reino, em Cristo onde nós estamos. O
que eu encontro lá? Em Cristo, tudo preparado para mim. No qual temos a redenção e a remissão, a retirada de todos os pecados. Então, em Cristo, onde nós estamos, libertos do império das trevas, transportados, postos em Cristo dentro do cofre. O que eu encontro lá? Eu encontro a redenção. O que é a redenção? O fim de todo cativeiro, fim de toda escravidão, fim de toda condenação, fim de toda prisão, fim de toda cadeia. Fomos transportados, postos em Cristo dentro do cofre. E lá tem todo o suprimento, todas as bênçãos espirituais já me foram dadas em Cristo. E eu encontro elas lá. O que eu encontro entre elas? A redenção e os pecados. E a remissão. A remissão significa que houve uma varredura. Deus limpou a minha vida para sempre. De toda a culpa. Tudo foi pago. Aonde estão todas essas coisas? Elas estão em Cristo. Vamos agora para Efésios capítulo 1. Pode ver que tudo isso só se encontra na carta de Paulo. Você percebe que o entendimento de Paulo, que teve revelação direta do Evangelho, Pedro nunca alcançou, Tiago, João, Judas, os escritores das outras cartas nunca alcançaram, eles nunca escreveram nada disso. O entendimento deles foi trazido dos judaísmos misturado com as coisas que João Batista fazia. Você vai perceber isso se você ler atentamente as cartas de cada um deles. Então voltemos, Efésios capítulo 1, a tônica é o versículo 7. Mas vamos ler desde o versículo 3, né, onde nós já lemos hoje. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado. E em Cristo, no amado, o que eu encontro lá? No qual, em Cristo, onde nós estamos, temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão, de novo, a remissão de todos os pecados. Houve uma varredura na minha vida, até o último dia de vida nesta terra, o último suspiro, houve uma varredura, tudo já foi liquidado, tudo já foi perdoado, tudo já foi limpo pelo sangue da nova e eterna aliança. Então onde é que eu encontro a redenção? A redenção é o fim da escravidão. Mas você vê no sistema o quê? A pessoa procurando ser liberta da escravidão, alguém gritando, sai, fazendo campanha, passando óleo, sobe no monte, desce do monte, pega envelope, faz sacrifício. Agora é a tal da semente, né? Gravada lá, uma coisinha na semente, uma semente que vai trazer a cura do coronavírus, uma semente que você tem que semear R$1.000, 10.000, 5.000, a mentira do evangelho para te libertar. Agora através de uma semente mágica, parece os feijões mágicos, né? Para você ver como o sistema está corrompido. Tudo isso nunca vai te libertar, por quê? Porque em Cristo nós já temos a redenção, fim da escravidão pelo seu sangue. Nós nunca mais seremos presos e escravos por nada, porque em Cristo encontramos a redenção. Será que você acredita nisso? Eu sei. Quando eu ouvia isso no passado, eu trazia muitas conjecturas na minha mente, muito pensamento do Velho Testamento. Era difícil entender essas coisas. Era difícil captar e falar assim, mas como eu já fui liberto?
De vez em quando vem um pensamento ruim na minha cabeça, eu não conhecia a natureza terrena da carne. Como se eu sinto vontade de fazer coisa errada? Como eu fui liberto? Eu não conhecia nada da natureza da carne. Então eu entendo se você tem dificuldade de entender. Se não entendeu agora, vai com paciência, Deus vai te esclarecer lá na frente, como uma coisinha de cada vez, com paciência, um dia de cada vez, que o crescimento e o entendimento ele vem de Deus. Vamos lá, Colossenses capítulo de número 2. Vamos ler uma coisa extraordinária lá. Colossenses capítulo de número 2. Vamos ler desde o versículo 8, mas a tônica é o versículo 10. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que o apóstolo está dizendo? Está dizendo, não deixa ninguém te enrolar a vida, pôr você numa rede que nem o peixe, caiu na rede e fica preso. Não seja enganado por ninguém. Não acredite em qualquer coisa que vem pela televisão dizendo que é obra de Deus, pregação do evangelho. Né? Não deixa ninguém enredar você, prender a tua vida, usando o que ele diz assim, as filosofias, as sutilezas da religião, as tradições dos homens. O que tem de tradição sendo pregada como evangelho dentro das igrejas evangélicas? Não é brincadeira. O que tem de tradição escrava? A pessoa pensa que é a sã doutrina. E não tem nada de sã doutrina, nem santa doutrina. É escravidão, é tradição de uma mentalidade velha. E as pessoas estão amarradas naquilo, aprisionadas nos rituais das tradições que existem dentro da igreja. Então ele fala, ninguém vos venha fazer presa sua, enredar vocês com filosofias, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora ele mostra, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude, o Deus completo, o Deus total, é Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vem a coisa mais linda aqui no versículo 10. Também nele, em Cristo, dentro do cofre, aonde nós somos transportados e postos. Olha o que ele diz. Nele vocês estão aperfeiçoados, ou seja, perfeitos. Ah, pastor, não pode ser. O que ele está falando isso? Ele está falando isso do nosso espírito. Nosso espírito já foi aperfeiçoado, já acordou. Ele tem todas as condições de eternidade, de dimensão de vida. Já foi aperfeiçoado, só que ele mora nesse corpo. E está preso nesse sistema da carne maligno, aprisionado por todos esses sentimentos e desejos e pensamentos errados que a carne produz. O que Paulo diz lá em Gálatas? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. São opostos. O que Paulo está dizendo? Que a nossa carne, as paixões da carne, os pensamentos da carne, os desejos da carne, a carne nunca vai se submeter a Deus. A carne sempre será contrária a Deus. A carne é inimiga de Deus. Você está preso num corpo de carne. Mas lá no espírito, lá no homem interior, lá no homem, você tem como se fosse duas pessoas, um homem exterior, que é a tua carne, e o homem interior, onde você já está aperfeiçoado. Ah, pastor, mostra isso na Bíblia. Então vamos lá, eu não marquei aqui, mas vamos lá. Vamos lá para Romanos capítulo 7. Ele vai mostrar essas duas naturezas que nós temos. Romanos capítulo 7. Ele vai trabalhar até do versículo 14 em diante, dizendo que a carne milita contra o espírito, ele quer fazer o bem, não consegue fazer, e quando ele quer fazer o bem, ele encontra uma lei que o mal habita nele, até que ele chega no versículo de número
19, vamos ler o 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Por que Paulo fala que não era ele? Porque ele era o homem interior, o espírito que não queria fazer nada de errado. Porque ele fala, mas o mal que eu faço, eu não quero, já não sou eu. Porque era a carne que se manifestava, ele era o homem interior. O homem interior não queria fazer nada de errado, só que ele habita num corpo que quer fazer tudo errado. Aí ele vai dizendo, mas porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal habita em mim. Agora olha o versículo 22. Olha as duas coisas, os dois que nós somos. Presta atenção. Porque no tocante ao homem interior, Paulo está dizendo, olha, lá no meu interior, no meu espírito, onde eu já fui aperfeiçoado, no meu homem interior, dentro de mim, eu tenho um prazer na lei de Deus. Eu amo a lei de Deus, eu tenho alegria na lei de Deus. O problema, ele vai continuar dizendo, mas vejo na minha carne, nos meus membros, outra lei, que guerreia contra a lei do meu homem interior, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne, miserável homem que sou. Então o que Paulo falou? Que no tocante ao homem interior, então Paulo tinha um homem interior, tinha. O que é esse homem interior? Esse espírito aperfeiçoado. Esse espírito que nasceu de novo, que é a nova criação. O verdadeiro Filho de Deus não é essa sua carne. O verdadeiro Filho de Deus é o homem interior, esse espírito que está em Cristo aperfeiçoado. Vamos para outro texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Olha o que ele diz no versículo 16. Antes disso, Paulo está dizendo sobre as tribulações, as dificuldades. E ele diz no versículo 16, por isso não desanimamos. Agora presta muita atenção. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, olha, ele apresenta aqui dois homens. Você tem que entender claramente isso, porque só a palavra de Deus vem como uma espada e divide alma e espírito. Só a palavra pode dividir. Se você ainda não entendeu essa divisão, você está mesclado, você pensa que o que você sente é o espírito, você não entendeu essa divisão ainda. Então ele fala assim, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior, então existe um homem interior? Sim, mesmo que o nosso homem, ele fala, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, né? Ele já está aperfeiçoado, agora o conhecimento está se tornando novo, cada vez mais, ele está se renovando de dia em dia. Então ele fala, o homem exterior se corrompe. O que é essa corrupção do homem exterior? Ele está envelhecendo, ele vai enrugar, esse corpo vai ficar fraco. Lembra quando você tinha um rosto lisinho, adolescente, aquela pele bonita, aquele rostinho novinho? Hoje você já está enrugando, a máscara, você não precisa nem usar máscara, a máscara está começando a aparecer toda enrugada, aquela moça linda, bonita, aquela pele, hoje já está com seus 70 anos, tudo enrugadinho, tudo tortinho. Estamos envelhecendo, esse é o sentido. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está se envelhecendo, a carne está ficando fraca e um dia ele vai voltar ao pó. Mas está acontecendo uma coisa totalmente ao contrário dentro de nós, no espírito. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior, então existe um homem interior, um homem espiritual em nós, um homem espírito. E lemos lá em Colossenses 2,10, esse espírito, em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Como é que nós estamos no espírito? Aperfeiçoados.
suados, homem interior aperfeiçoado, homem exterior se corrompendo. E onde é que isso acontece? Em Cristo, dentro do cofre, em Cristo. Vamos para outro texto, já que estamos em 2 Coríntios, vamos para um texto aqui maravilhoso no capítulo 12. Fala-se muito que Paulo foi até o terceiro céu, mas não fala que ele estava em Cristo. Então vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler desde o versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Quem teve essas visões e revelações? Foi Paulo. Então ele diz, conheço um homem, que era ele mesmo, em Cristo. Onde é que esse homem estava? Em Cristo, dentro do cofre. Onde está a nova criatura? Onde estão todas as bênçãos espirituais? Onde nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, acima de toda a autoridade que existe. Então Paulo fala, conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso de Deus. Bom, se ele foi até o terceiro céu, e depois ele diz que o terceiro céu é o paraíso de Deus, são a mesma coisa. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, mas direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou do que em mim ouve. Então, Paulo um dia disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas aonde é que ele estava? Em Cristo. Em Cristo, você está entendendo? Nessa dimensão, aonde nós vivemos, dentro do cofre, onde tem todos os recursos, onde tudo já nos foi dado, onde a salvação é garantida em Cristo. Ele foi arrebatado o quê? Em Cristo, ele foi até o terceiro céu, e ouviu o que lá? Palavras inefáveis, coisas gloriosas. Foi ali que ele teve revelação deste evangelho da graça de Deus, em Cristo. Então vamos terminar. Vamos voltar onde começamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Olha o que Paulo fala. Graças, porém, a Deus que em Cristo, onde nós estamos, onde tudo nos foi dado, onde Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, onde nós temos a redenção, a salvação, fomos aperfeiçoados. Graças, porém, a Deus que em Cristo, olha lá, sempre nos conduzirá em triunfo. Não tem como não triunfar. Deus sempre em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como é isso, pastor? O que é a fragrância? É um bom perfume. E aqui Paulo está dizendo que por meio de nós, Deus manifesta este bom perfume. O que é esse bom perfume? Essa fragrância? É o evangelho da graça de Deus. Quando você começa a pregar o evangelho da graça de Deus, este é o bom perfume de Cristo. Isso é manifesto em todo lugar. Nós somos manifestadores da fragrância de Deus, do bom perfume de Deus. Quando falamos do evangelho, a fragrância de Deus, o conhecimento de Deus se manifesta em todo lugar. Quando falamos essa sabedoria de Deus em mistério que foi revelada através das cartas de Paulo, nós falamos desta fragrância de Deus, este perfume de Deus diante de todas as pessoas. Vou ler de novo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? A fragrância, o bom perfume do seu conhecimento. Recapitulando, como que Deus manifesta
o perfume do seu conhecimento em todo lugar através de nós, que pregamos e anunciamos o Evangelho da graça de Deus. Quando Deus vê alguns de nós pregando o Evangelho da graça de Deus, Deus diz: ali está o meu bom perfume, ali está a fragrância, o bom cheiro do meu conhecimento, se manifesta em cada um de nós. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que está escrito? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que nós manifestamos? A fragrância, o bom perfume do seu conhecimento. O que é o bom perfume do seu conhecimento? É esse Evangelho da graça de Deus. Por isso, se alegre, meu irmão. Nós estamos em Cristo, somos a nova criatura. Cristo se reproduziu em cada um de nós. Uma semente foi plantada e reproduziu em milhares e centenas e milhões de outras sementes parecidas com ele. Então vive em alegria, vive em triunfo, entenda essas verdades, manifeste a tua fé nessas verdades, ande na liberdade do Evangelho da graça de Deus. E vai se cumprir aquilo que Paulo falou, de fé em fé e de glória em glória. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé, de fé em fé e de glória em glória. Cada dia você vai se alimentando desse Evangelho da graça de Deus, a glória vai mudando, a fé vai mudando, o conhecimento vai chegando, e isso nos levará totalmente em Cristo e em triunfo. E assim nós vamos terminando esta live por aqui. Foi uma alegria grande estar com vocês, em nome de Jesus.